Olá a todos, tudo bem? Prazer, eu me chamo Ellison Frias, moro atualmente em Rio das Ostras, tenho 24 anos. Estou participando aqui do processo seletivo da disciplina de Humanidades. Então é um prazer estar falando com vocês. E, bom, nessa aula de hoje nós vamos abordar dois temas que são assim fundamentais para as ciências humanas, que é o tempo e o espaço. Bom, e para tornar essa explicação ainda mais clara e que todos possamos entender bem o tema que está sendo proposto, nós vamos tratar hoje sobre uma questão interdisciplinar e vamos falar sobre o crescimento das cidades e a transformação do espaço urbano. Eu escolhi esse tema principalmente porque, no contexto da minha cidade, isso é um fato muito recorrente. Quando a gente fala de crescimento de cidades, é um problema que afeta a todos nós. Então, especialmente na minha cidade, que é uma cidade que tem passado por um crescimento muito intenso nos últimos anos, então é um tema assim primordial para que nós possamos compreender melhor o nosso entorno, o nosso mundo, o nosso país, para que a gente possa sempre poder desenvolver, aprimorar a nós mesmos e o meio em que vivemos. Então, antes de nós falarmos desse conceito, é importante a gente entender que as ciências humanas, elas procuram entender o ser humano e sua organização em sociedade, sua relação com o ambiente e tudo mais. Então, disciplinas como história, geografia, filosofia, sociologia dialogam constantemente umas com as outras. Então, quando a gente observa um acontecimento, um fato histórico, a gente precisa saber não só o que aconteceu, mas como aconteceu, onde aconteceu, o que influenciou para que ele ocorresse e também em que contexto social, biológico, enfim, relacionado ao ambiente físico que tudo isso ocorreu. Então, é aí que entram as ciências humanas, justamente para compreender a questão como um todo. E é justamente por isso que o conceito de tempo e espaço são inseparáveis, porque é justamente analisando essas duas perspectivas que nós podemos compreender de fato o que ocorreu. E quando a gente pensa sobre o conceito de tempo, a gente pensa simplesmente no relógio, simplesmente naquela cronologia do nosso dia a dia. Só que quando a gente vê isso nas ciências humanas, o tempo ele possui um significado mais amplo, mais específico. Então, o tempo representa a sucessão de acontecimentos. Ele permite compreender como pessoas, culturas, cidades, sociedades, civilizações mudam ao longo dos anos. Por exemplo, quando nós analisamos uma cidade há 50 anos atrás e essa mesma cidade hoje, nós vamos observar várias mudanças. Bairros surgiram, de repente alguns bairros deixaram de existir, novos hospitais, pavimentação, áreas comerciais, aeroportos, dependendo do tamanho da cidade, construção enfim, uma série de coisas que podem vir a acontecer nesse período de 50 anos. E essas mudanças não ocorrem de um dia para o outro. São mudanças gradativas, com decisões que são tomadas no âmbito público ou privado, que fazem com que a cidade cresça, se desenvolva ou até mesmo diminua. Então, tudo isso a gente analisa a partir de uma perspectiva do tempo. E o tempo ele pode ser analisado em diferentes escalas. A gente tem dias, semanas, meses, e existe também o tempo histórico, que considera décadas, séculos e até milênios, para compreender os grandes processos da humanidade. E é justamente pelo estudo do tempo que a gente consegue compreender determinadas sociedades, como determinadas sociedades evoluíram, outras desapareceram, e como formas diferentes de acontecimentos do passado influenciam no nosso presente e também vão influenciar o nosso futuro. Então é exatamente por isso que estudar o conceito de tempo é essencial para que nós possamos compreender. É um conceito assim interdisciplinar que a gente pode analisar a partir da perspectiva de diversas disciplinas diferentes. Agora vamos analisar o conceito de espaço. Bom, no conceito de espaço na geografia, o espaço ele não significa apenas um lugar físico, uma paisagem natural. O espaço geográfico é resultado de interação entre natureza e ações humanas. Então o espaço ele surge a partir das ações humanas no ambiente e as ações naturais. Então é exatamente isso que a geografia estuda quando o conceito de espaço é proposto. Ou seja, quando uma população constrói um hospital, uma escola, uma igreja, enfim, essa população está tendo contato com o ambiente e o transformando. E por isso que dizemos que o espaço ele está em constante transformação, porque nessa interação entre homem e ambiente, o espaço é construído. Um exemplo disso é nós analisarmos uma fotografia antiga da minha cidade e uma fotografia atual. Havia muito menos bairros, haviam mangues, haviam áreas de floresta que não existem mais. Então, assim, a gente consegue observar que
em pouquíssimo tempo, até mesmo em 30 anos, a gente vê uma mudança brusca em toda a cidade. E justamente por conta da interação entre o homem e o ambiente. A cidade expandiu, matas deixaram de existir, lugares que antes não haviam construções, hoje há grandes construções, comércios e tudo mais. Então, justamente, isso surge da interação do ser humano com a natureza. Então, essas mudanças elas deixam marcas no ambiente e podem ser estudadas pelas ciências humanas, que vão buscar, através desse conceito de espaço e da interação do homem com o espaço, né, que é justamente aí que ele é construído. E agora a gente chega no ponto central da aula, que é o fato de que o tempo e o espaço eles não podem ser estudados separadamente, porque todo espaço possui uma história. Para nós chegarmos onde chegamos, havia uma história anterior. Então, o espaço ele é construído em tempo histórico. Então, por exemplo, imagine uma praça. Hoje ela pode ser um local de lazer, mas talvez há 50 anos, naquele mesmo lugar, existisse uma fazenda, um terreno vazio ou até mesmo uma floresta. Sem analisar o tempo, não compreenderíamos como aquele espaço chegou à forma atual. Da mesma maneira, se estudamos um acontecimento histórico sem considerar o espaço onde ocorreu, deixaremos de entender fatores importantes como localização, clima, recursos naturais e características da população. É justamente essa integração que torna o estudo das ciências humanas tão rico. Então aqui a gente vê, né, a amplitude das ciências humanas, que permite com que nós possamos entender esse tema integrando diversas disciplinas. Então na história, por exemplo, investigamos quando ocorrem as transformações da cidade. Na geografia, analisamos como essas mudanças alteram o espaço urbano. Na sociologia, discutimos como essas mudanças afetam a qualidade de vida da população, a mobilidade, a desigualdade social e as relações entre as pessoas. Na filosofia, podemos refletir sobre questões como direito à cidade, cidadania e responsabilidade coletiva na preservação de espaços públicos. Então, nós percebemos que um único tema pode reunir diversos conhecimentos de diversas áreas. Então, para propor aqui algo prático para ser realizado, a turma seria dividida em pequenos grupos e cada grupo pesquisaria fotografias antigas e atuais da cidade onde vive. As imagens poderiam ser obtidas em arquivos públicos, redes sociais da prefeitura, jornais locais ou até mesmo com moradores mais antigos. Depois da pesquisa, cada grupo construiria uma linha do tempo mostrando as principais mudanças ocorridas naquele local. Além disso, também seria feito um mapa da cidade para identificar em quais lugares essas transformações ocorreram. Durante a apresentação, cada grupo responderia perguntas como: o que mudou naquele espaço? Por que essa mudança aconteceu? Quais benefícios ela trouxe? Houve consequências negativas? Como aquele lugar poderá estar daqui a 20 anos? Então, por exemplo, aqui na minha cidade, em Rio das Ostras, é um local que antigamente muitos relatam que só havia praia, não havia construções ao redor, não havia rua, não havia nada. Era literalmente só a praia. Hoje a gente vê diversas construções ali, algumas áreas de restinga simplesmente foram destruídas. Então houve uma mudança muito brusca entre como era no passado e como era no presente. Então esse é um tema que os alunos vão poder discorrer e responder nessas questões e entendendo a importância da atividade, a importância do espaço e do tempo nesse estudo das ciências humanas. E vale destacar que essa é uma atividade que coloca o aluno como o protagonista do aprendizado, porque o aluno vai ser responsável por encontrar as fotos, fazer a pesquisa, identificar os locais da cidade que passaram por transformação e, além disso, desenvolver habilidades importantes como trabalho em equipe, comunicação, pensamento crítico, organização de informações e análise da realidade. O estudante passa a compreender que o espaço onde vive não surgiu pronto, mas sim veio de diversos processos históricos, culturais, sociais, e é justamente isso que vai ser proposto aqui. E o mais importante, ele entende que ele próprio também participa da transformação desse espaço, através de suas atitudes como cidadão. E para concluirmos aqui, podemos afirmar que tempo e espaço são conceitos fundamentais para todas as ciências humanas. E mais do que memorizar conteúdos, os alunos poderão aprender a interpretar o mundo, compreender a realidade em que vivem e perceber que fazem parte da construção da história e da transformação dos espaços, para que assim cidadãos melhores, mais capacitados, críticos sejam formados. Então, é o fim da aula, agradeço a atenção.